A paz do Senhor para todos. Chegamos ao final do terceiro trimestre do ano de 2021. Estamos hoje estudando a lição de número 13, o cativeiro de Judá. Já estudamos nesse trimestre todinho as consequências da desobediência. E hoje nós vamos falar sobre o cativeiro do Judá. Judá sendo levado cativo por desobediência, porque não ouviu a voz de Deus. Deus alertou Judá, Deus usou o profeta para falar com Judá. Porém, as pessoas ficaram surdas à voz de Deus. É isso que continua acontecendo. Muitos vão se perdendo por não ouvir a voz de Deus, por não ser obediente a Deus. Que Deus fala, quando o homem está no caminho errado, Deus usa profeta, Deus usa servos para falar com o homem. Se não der ouvido, sofre as consequências que são trágicas. O texto áureo que se encontra em 2 Crônicas 36:16 nos diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Deus alertou o povo não ouviu, desprezou a palavra de Deus, escarneceram dos profetas de Deus. E as consequências da desobediência vieram. A verdade prática: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Vamos continuar vigilantes, orando e atento à voz do Senhor, que o Senhor ainda fala com seu povo e sempre falará. Deus demonstrou sua misericórdia por Judá, dando ao povo, diante do juízo merecido, repetidas oportunidades para o arrependimento. Assim como Deus deu oportunidade para Judá, Deus continua dando oportunidade para seus filhos, aqueles que estão fora, para voltar para o Senhor. Eles viraram as costas para o eterno. Embora as promessas de juízo de Deus pelos pecados de Judá tenham se cumprido, o Senhor continuou a falar com seu povo por meio de seus profetas e em oração. Mesmo com seu juízo pelo pecado, Deus permanece fiel às suas promessas. Deus continua sendo misericordioso. Deus continua olhando com seu olhar de misericórdia, seu amor eterno para aqueles que estão caídos, aqueles que estão fora do caminho do Senhor. Deus é maravilhoso, é misericordioso. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filhos do rei Osias, Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas. Em 597 a.C., Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição veremos
Zedequias, rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, que Deus abomina, já estavam excedendo as medidas de Deus. O ministério de Jeremias foi o mais importante nesse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudoprofetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias atuais. Precisamos discernir, saber diferenciar o falso profeta com o profeta de Deus. Como isso acontece? Lendo, meditando na palavra do Senhor, estudando, orando, estando sempre diante de Deus, sempre ouvindo a voz do Espírito Santo, que Deus não deixa o homem enganado, desde que o homem esteja fielmente ao lado do Senhor. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra o Senhor. Derramaram sangue inocente. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas, como está em Mateus 23, 35. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos, oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos os sentimentos de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda a apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Caminhar com o Senhor, que o Senhor continua nos segurando pela mão. Ler diariamente, meditar nessa grandiosa palavra do Senhor, para não cair. Orar incansavelmente, vigiar todos os momentos que o inimigo ele está ao nosso derredor querendo nos tragar, esperando uma oportunidade para vir nos derrubar. Que essa alegria, essa paz que a gente sente com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, o inimigo não gosta. E ele levanta homens, levanta adeptos para nos provocar, para que nós
saiamos da graça. Que Deus possa continuar nos tendo misericórdia de nós. Seguro na nossa mão, nos livrando da queda, nos livrando do pecado. E nós façamos a nossa parte, meditando na palavra, orando e vigiando todo momento. Que o inimigo não dorme. O inimigo, ele luta incansavelmente para destruir o homem, para julgar o homem no mais imundo pecado. Os motivos da ruína de Judá foram idolatria, colocar outro Deus ou outra pessoa ou outra coisa qualquer, material, dinheiro, antes do Senhor. O Senhor tem que ser primícia em nossas vidas. O Senhor tem que ser o único Deus. A rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, tantos avisos, oportunidade de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Não obedeceram. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. E por sua própria conta, resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes, proferiu toda a palavra do Senhor. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. Após as investidas dos assírios dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar e nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos, e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi.
No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu, como está em Lamentações 4, versículo 3 ao 10. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam a esperança e as virgens ficaram assentadas, sem forças, à beira do caminho. As crianças morriam de fome e sede, ninguém podia saciá-las. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. E Deus continua com a sua misericórdia e a sua fidelidade até hoje para com seu povo. Portanto, assim como Jeremias mudou suas desolações para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo de nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória, mesmo estando com maior problema, que para nós é impossível resolver. Não podemos perder a esperança que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, mandará socorro e dará vitória. As lutas vão passar e a vitória Deus entregará nas mãos daquele que for fiel ao Senhor, que for fiel à sua palavra, aquele que não voltar atrás, aquela vida do passado, de pecado, de idolatria, de desobediência. Deus, ele continua fiel, misericordioso. A invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasada. O cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. Por mais grande que seja a sua dificuldade no dia de hoje, por mais difícil seja o problema que você está enfrentando hoje, não se deixe abater, não se deixe levar pela falta de fé. Não perca a fé que Deus lá do céu está vendo tudo o que está acontecendo. Deus está vendo cada passo que nós damos, cada luta que travamos. Deus está conosco e no momento dele, na hora dele, no dia dele, ele mandará solução. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, pensamos que Deus está demorando para nos responder, mas é porque ainda não chegou o momento dele. Não chegou o momento que Deus vai nos dar vitória. O momento nosso não é o momento de Deus. Deus, ele tem o melhor momento para nos dar vitória. Enquanto estamos lutando, não estamos sozinhos. Deus peleja por nós. É por isso que Jesus veio, morreu na cruz, para nos garantir a salvação, para nos garantir vitória, para sermos chamados de filho de Deus. Continuemos nessa peleja
crendo que Deus vai nos dar vitória. A obediência agrada a Deus e nos garante vitória. Deus gosta dos seus filhos obedientes. Aqueles que são obedientes à palavra de Deus, que não troca o Deus por outros deuses, por coisas materiais, por pessoa, que coloca Deus em segundo plano. Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Tudo que a gente for fazer, qualquer decisão a ser tomada, procuremos consultar ao nosso Deus, que Deus, ele vai nos orientar para que a gente decida da melhor forma. Deus na frente. Porque Deus, ele sabe de tudo. Deus é maravilhoso. Deus é único. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Maravilhosa foi essa lição do terceiro trimestre desse ano 2021. E graças a Deus chegamos ao final na 13ª lição desse trimestre. Chegamos à conclusão. E nessa conclusão desse trimestre todo, podemos dizer que a desobediência foi a causa de muitas destruições. A causa de muita queda do homem foi a desobediência. Que nós possamos tirar proveito dessas lições que a gente está estudando, que a gente estuda, né, todo domingo, tirar proveito para nossas vidas. Que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A conclusão: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. Misericórdia de Deus é infinita. Novas são cada manhã. Que Deus possa continuar nos abençoando e nós possamos continuar sendo fiéis a Deus, obedientes à tua palavra, não trocando o nosso Deus por nada. Feliz é quem tem o Senhor como guia, como Senhor da sua vida. Que não falta nada. Que paz haverá dentro de cada um. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, segurando firme em nossas mãos, nos ajudando e que nós também possamos, né, estar sempre atento à voz do Senhor. Que o Senhor fala conosco. Quando muitas vezes o perigo está nos rodeando e a gente não percebe, Deus, ele está vendo e ele nos adverte. Ele usa servos, usa vasos para nos falar e continua nos guardando debaixo das tuas potentes mãos. Que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando a sua família e vamos continuar firme nas promessas do Senhor. Fique com Jesus, que Deus continue te abençoando.